Deus, pela grandeza da pátria, dou por aberto o seminário da equipe de GAT. Hoje, em nosso movimento, é muito importante para o desenvolvimento e crescimento de nossos clubes, visto que temos GMT, que é o assessor responsável pelo crescimento em número de associados e criação de novos clubes e núcleos. GST é aquele assessor que incentiva a realização de atividades de serviços, que é onde nossos clubes conseguem manter os associados, pois quando não se tem serviço, os companheiros ficam desinteressados. E temos que realizar um leonismo com responsabilidade social. Vamos olhar nossos irmãos que necessitam de nossos serviços. GLT é o assessor que prepara os nossos líderes para o futuro de nosso movimento, com os seminários, as palestras e as orientações. LCIF e Campanha 100 hoje andam passo a passo, incentivando a doação para a nossa associação internacional, que através dessas doações é que temos os nossos grandes projetos realizados. E não esquecendo que sempre recebemos muito mais do que doamos. Portanto, vamos doar, nem que seja R$10 por mês. E lembre sempre que é do ano que recebemos a doação de LCIF. A tecnologia da informação e marketing, devido à forma em que estamos desenvolvendo nossos eventos, se tornou uma assessoria por demais importante. Hoje temos a apresentação dos expositores. O companheiro PDG João Roberto Moreira Alves, primeiramente, vai nos passar as orientações sobre o seminário. A PDG Carmen Vera Coelho de Knop falará sobre GMT. A companheira Darinka Marroquim Sena sobre GST. O PDG João Roberto Moreira Alves sobre GLT. O companheiro Renato das Chagas Benevenuto sobre tecnologia da informação e marketing. Convidamos agora a companheira Ellen Desiderati Alves para proferir a oração inicial. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podemos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais, alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizer, Senhor, o nosso trabalho, assim seja. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes desse seminário de novos dirigentes de clubes e que nesse momento aborda, através de um workshop, as ações voltadas aos integrantes de uma equipe de ação global, do GAT. A Laís Internacional definiu que todos os clubes devam ter a sua diretoria, mas precisa ter um grupo central que são os dirigentes. Isso já foi objeto, inclusive, de orientação para todos os clubes, mas nós vamos destacar nesse momento, nesse workshop, as ações que são as ações voltadas notadamente para 5 cargos, que são pessoas que vão exercer esses cargos em todos os clubes. Isso no mundo inteiro. A equipe de ação global, a chamada GAT, tem essa missão de congregar as pessoas que ocupam cargos naturalmente chaves nos clubes, nos distritos, no distrito múltiplo. A equipe de ação global é dirigida pelo presidente do clube, pelo governador, e assim nós temos nas esferas sempre o dirigente máximo coordenando essas ações.
Temos no Brasil também um dirigente que coordena as ações em todo o nosso país, nos 4 distritos múltiplos. Temos nos distritos múltiplos também os colaboradores que participam desse processo. Mas o que nós queremos, e vamos falar no âmbito do clube, nós vamos ter 5 momentos nesse encontro. Além de já tivemos a nossa governadora transmitindo alguns pontos, são pontos importantes, um plano de ação e outros assuntos serão passados posteriormente, mas nós queremos abrir essa oportunidade para que tenhamos companheiros expondo sobre os aspectos principais. Um deles, nós queremos logo de início dar as boas-vindas, e haverá a palavra da nossa companheira ex-governadora Carmen Vera de Quinópolis, que vai falar sobre o GMT. O GMT é o grupo voltado para o aumento de associados, a equipe global do quadro associativo, que na realidade é a pessoa no clube, no distrito, que tem as ações voltadas a trabalhar para o aumento de associados, que é tão importante. Carmen Vera vai abordar esse tópico e nós teremos a oportunidade, posteriormente, de manter o diálogo, a orientação, através dos grupos que já são constituídos de WhatsApp. Na sequência, nós vamos ter a oportunidade da nossa companheira Darinha Cassena falar sobre o quadro de serviços, a equipe global de serviços, GST. Ela está, nesse momento, colaborando conosco nesse seminário, e nós temos a oportunidade de ouvir a fala e o trabalho que está sendo realizado através dos clubes, pela prestação de serviço. No terceiro bloco, eu vou voltar a me dirigir a vocês para falar um pouco sobre o GLT. O GLT é a equipe global de liderança, que temos alguns estudos, alguns comentários, algumas observações que vamos nos dedicar um tempinho para poder aprofundar um pouco mais o que Lages Internacional orienta e as conclusões que se tem também dentro desse cenário. Na sequência, o nosso ex-diretor internacional, Mauro Werneck, vai falar sobre as ações de Lions Foundation, LCIF, tão importante nesse cenário do Lions, e teremos a oportunidade de ouvir o companheiro Mauro Werneck, que vai expor nesse seminário nosso as suas observações sobre o nosso sistema fundacional, que é o Lions Foundation. E, encerrando esse nosso encontro, nós vamos ter o nosso companheiro Renato Benevenuto, que vai falar sobre os serviços, a orientação para os coordenadores de marketing e comunicação. É um lado que tem sido bastante evidenciado, a importância de termos esses nossos companheiros envolvidos, termos em cada clube pessoas envolvidas na área de comunicação e marketing. E o Renato Benevenuto vai abordar. Não vamos deixar de registrar que a companheira Carmen Vera é do Lions Rio de Janeiro Leme, a companheira Darinka é do Lions Petrópolis Centro, eu sou do Lions Rio Governador, o companheiro Mauro Werneck é do Lions Rio de Janeiro Serra Betiva, e Renato é do Lions Clube Rio de Janeiro Lagoa Rodrigo de Freitas. Então nós teremos essa oportunidade de conversar um pouco mais, lembrando, para finalizar, que essas orientações elas estão passadas numa consolidação de orientações. Em cada área tem um livro eletrônico. Esse livro eletrônico, menos na área de liderança, o livro eletrônico ele permite um aprofundamento, um estudo, que vocês terão que naturalmente analisar, ter a oportunidade de estudar um pouco sobre essas atribuições, como recomenda a Lages Internacional. Então, nós queremos dizer que a parte de liderança, a Lages Internacional não inseriu um livro específico.
deu a liberdade para que cada clube procure, porque as lideranças são diferentes em cada região. Nós temos estratégias diferentes de liderança e por isso não há um e-book para os assessores de liderança que normalmente costumam ser também os vice-presidentes, os primeiros vice-presidentes dos clubes, mas é uma recomendação. Então nós queremos encerrar essa parte de apresentação, vamos à sequência, deixando claro que durante o evento não haverá interrupção, ele vai direto. E ao terminar, então, nós teremos a oportunidade para, desse momento de participação, abrir a oportunidade para debates. Óbvio que nós vamos disponibilizar o link do evento, quem não tiver nesse momento não vai ter possibilidade dessa interação, a não ser pelos grupos de WhatsApp, que naturalmente são criados para cada setor, mas nós queremos agradecer à companheira Vera Mota por ter nos confiado mais uma vez essa realização desse nosso encontro. Foram 2 encontros já realizados, na verdade 3. Um que foi o introdutório, o outro que foi para presidente e secretário de tesoureiros, esse agora para os integrantes da equipe GAT, e teremos ainda um outro evento, que será um evento voltado mais especificamente para os presidentes de divisão e os assessores, que é um seminário de dirigentes de distrito. Mas queremos com isso fechar essa nossa oportunidade de manifestar, passar essas orientações iniciais para todos vocês. Tenhamos um bom encontro, esperamos que seja proveitoso para todos. Olá, companheiros, companheiras, domadoras, léus, castores, amigos e convidados. Este ano, a nossa companheira, governadora Vera Mota, me convidou para exercer a função de GMT no nosso distrito, Equipe Global de Associados. Teremos que trabalhar muito, arduamente, para o desempenho positivo do nosso distrito. Nós precisamos aumentar o nosso número de associados, que estamos com um quadro muito baixo. Tivemos, de alguns anos para cá, muitas baixas no número de associados, devido a vários fatores. Idade avançada dos nossos associados, exclusão do quadro por motivos pessoais e também pela pandemia que assolou o mundo e nos levou vários companheiros. Apesar de termos sentido este efeito por quase 1 ano e meio, desde março de 2020, sofremos bastante com isso. Meus últimos 3 meses e meio de gestão, nós tivemos que readaptar, mudar tudo, e tudo que havia sido planejado, elaborado com o maior carinho, o maior amor para vocês, acabou ali. Nem a nossa convenção pudemos executar. E PDG Schaefer já pegou o ano inteiro, só podendo fazer pouquíssimas visitas oficiais, pouquíssimas assembleias, nenhum RGD presencial, as convenções, os FOLACs, tudo foi cancelado. Sem mencionar os encontros de companheirismo que nos fazem tanta falta. Mas, apesar disso, temos que levantar a cabeça e nos armarmos de coragem, dinamismo, fé e coragem para voltarmos a crescer. Nossa DG está com muita esperança que nós vamos conseguir recuperar o nosso quadro leonístico. Eu tenho certeza que a nossa companheira Vera Mota está torcendo por todos nós, para que consigamos colocar bastantes associados e ela vai ficar muito feliz, tenho certeza. Durante esses 103 anos do movimento leonístico no mundo, nunca havíamos tido um ano tão diferente de tudo que aconteceu. Tivemos quase que nos adaptar ao novo normal e não sabemos até quando isso permanecerá. Mas todos os clubes deram o seu melhor e não deixamos de atuar em todas as áreas. Desempenhamos suas atividades das melhores maneiras possíveis. Todos os clubes se esforçaram o máximo de vamos dizer assim, se superaram,
porque realmente clubes que tinham algum tipo de atividade têm que partir para outras atividades totalmente diferenciadas do que era o seu habitual. Estamos agora iniciando um novo ano leonístico, sem fórmulas mágicas para atuar, mas nossas intuições nos levarão ao caminho certo. Amor e presteza no servir é a nossa missão. É uma das missões, é trazer novos associados para o nosso convívio. Pessoas que gostam de interagir com outras, que conheçam suas habilidades para exercer atividades junto às comunidades. Nós, atualmente, nos deparamos com laios diferentes de outrora. Outrora era um laio muito diferente, realmente diferente mesmo. Era um laio glamouroso, com muitas pessoas influentes na política e na vida social. Mas o mundo mudou completamente. E as pessoas e as comunidades precisam muito de nós. Basta ver pelas metas de Lais Internacional: alívio à fome, diabetes, câncer infantil, meio ambiente e visão. Mencionei primeiro alívio à fome, devido ao que estamos enfrentando no momento. Os clubes passaram a fazer campanhas em prol dos necessitados, recolhendo alimentos para a formação e distribuição de cestas básicas, fornecendo sopas aos moradores de rua, material de higiene pessoal e para o lar, máscaras de proteção, cobertores para pessoas carentes. Inclusive, tivemos uma campanha de caixas de leite e caixas de suco para fazer manta térmica. Cada 18 caixas davam uma manta. E nós fizemos essa campanha aqui, vários clubes do LC1 colaboraram para essa campanha, para distribuir para pessoas moradoras de rua. E distribuímos também cadeiras de rodas. Devido ao vultoso desemprego, em que muitos chefes de família, tanto homens quanto mulheres, ficaram com renda zero ou quase zero. Então, meus queridos, estamos no caminho certo em relação à ação social que praticamos. Agora, temos que agir e procurar pessoas que possam se interessar e interagir conosco para o crescimento do nosso movimento e o bem-estar dos nossos irmãos. A receita do bolo até pode ter algumas regrinhas, mas o nosso exemplo é que atrai as pessoas para se achegarem a nós. A vida é movida por fatos negativos e multiplicar os positivos. Você só divulga e participa daquilo que conhece e gosta. Você só ama aquilo que conhece. Só podemos atrair pessoas para o nosso movimento se demonstrarmos amor ao Laios. Se você gosta do que faz, que tal atrair novas pessoas para o seu clube? A sua satisfação como sócio ou sócia do seu clube é a atração maior para trazer novos associados. Nosso engajamento no movimento é nossa satisfação. Temos orgulho em dizer que somos leões. Ser leão é saudável. Quantas pessoas gostariam de estar em nosso lugar? Fazendo bem à comunidade, tendo muitos amigos, fazendo parte de uma família tão numerosa e tão querida e com um companheirismo que é um bálsamo para nossas almas. Você não vê um leão triste, você não vê um leão solitário. Sabe por que isso significa? Sabe o que isso significa? Nós nunca estamos sozinhos. Quando nos sentimos sozinhos, é só mandarmos uma mensagem que rapidamente chegam várias outras mensagens em troca. Isso é companheirismo também. Nós fazemos nosso companheirismo pelo telefone, pelo computador, trocamos ideias, figurinhas. Isso é muito bom, isso nos distrai, isso nos acalma. Então, por que não damos as mãos e caminhamos todos unidos para enriquecermos nosso movimento, trazendo mais e mais companheiros para nosso convívio? Vocês já pensaram se cada um de nós conseguir trazer um amigo ou um vizinho, como a nossa família aumentaria?
Vamos convidar pessoas para se unirem a nós, mas não se sempre um sorriso no rosto. Um sorriso é um cartão de visita para quem está chegando. Nossa principal meta é atingirmos 1.250 associados, porque nós, infelizmente, estamos em torno de 850. Fica muito difícil para nós pleitearmos alguma coisa com um quadro associativo tão baixo. Temos sonhos a serem realizados, como, por exemplo, queremos muito um FOLAC, mas fica difícil. Outro sonho mais grandioso é a Convenção Internacional, mas antes de começarmos a planejar os nossos detalhes, precisamos colocar associados. Para termos um resultado satisfatório, precisamos, em primeiro lugar, elaborar um projeto, um plano de ação. Cada clube tem que ter sua meta a atingir. Teremos neste ano leonístico uma comemoração magnífica, que será os 70 anos de leonismo no Brasil, que 70 anos do LC Mater, que é o nosso clube número 1. Com ele, nós estaremos unidos. O distrito estará à frente deste evento. Comemoraremos em grande estilo essa data tão magnífica para todos nós. Todos os clubes estarão participando deste evento glorioso. Eu quero agora pedir a vocês que não esqueçam de mandar o nome para o Zap do GMT. Nós precisamos nos reunir, começar a conversar, bater papo, tirar dúvidas. Nós teremos, primeiramente, reuniões no Zap, para nos conhecermos melhor, falarmos, trocarmos ideias. Mas quando nós tivermos uma reunião mais abrangente, aí nós usaremos o Zoom. Em breve estarei enviando para vocês o e-book do GMT, para vocês darem uma olhada, lerem e terem como guia para o nosso trabalho deste ano. Estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, pode me ligar pelo Zap, por e-mail, não façam cerimônia. Como dizem, meu Zap fica ligado 24 horas, então vocês podem me mandar mensagem à vontade. Vamos trabalhar, vamos curtir esse ano, que nós estamos melhorando. A pandemia já vai começar a nos deixar, nós vamos poder começar a nos encontrar, poder começar a fazer reuniões no início pequenas, depois a gente vai aumentando um pouquinho, mas voltaremos a nos ver pessoalmente, presencialmente, isso faz muita falta para todos nós. Fiquem com Deus, estejam bem, se cuidem e vamos trabalhar muito este ano, porque nós temos que alcançar nossa meta dos 1.200 associados. Até mais, obrigado por me escutarem e fiquem com Deus. Boa tarde a todos, sou a companheira Darinka Sena, do Lions Clube Petrópolis Centro. É um grande prazer estar nesse workshop. Agradeço muito ao companheiro João Roberto pelo convite. Nosso assunto é a assessoria de serviços do clube, através do assessor de serviços, o nosso GST. A minha primeira pergunta, é qual é a função do GST? E eu acredito que essa função, essa visão geral, responde plenamente a pergunta, a questão: facilitar a implementação e o desenvolvimento das metas de serviços do clube. Se eu parasse aqui a nossa palestra, é isso que a gente tem que pensar em fazer. Mas, como fazer? Como fazer? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o GST não é sozinho nessa função. Ele tem para ajudá-lo todos os companheiros do clube, o que constitui uma aliança muito forte, uma força-tarefa. E aí, como é que se coloca mãos à obra nesse como fazer? Vamos considerar o início, nossos primeiros 30 dias de trabalho. Vamos começar avaliando os resultados
das atividades de serviços implementadas pelo clube anteriormente. Essa avaliação é muito importante porque é quando a gente verifica o impacto dessas atividades na comunidade. Segundo passo, avaliar as necessidades atuais. O que nós podemos fazer com os problemas, com as situações, com as necessidades que surgem nesse momento. Terceiro passo, planejar e implementar as atuais atividades de serviço. Nós não podemos esquecer nessa implementação que nós temos que formar uma planilha de observação e também de anotar os impactos que essas atividades vão provocar dentro da comunidade, né? Nós já temos as atividades anteriores, esses resultados, e os novos resultados, de qualquer maneira, serão comparativos. Então, esse é o nosso próximo passo, né? Planejar e implementar as novas atividades não quer dizer que não se possa dar continuidade às atividades que já existem. Isso daí é muito importante ser avaliado, né? O quarto passo é observar e anotar o impacto causado por cada atividade realizada nesse novo momento. Todo o planejamento, né, que for feito e tudo mais, ele pode ter como referencial os resultados dessas avaliações, tá? Todo planejamento, ele deve ser flexível para que a adequação às situações que forem surgindo seja fácil de se fazer. Bom, em outro momento, nós temos que ter foco, né? E nesse foco, no planejamento das atividades, nós não podemos esquecer das atividades globais. Quais são elas? A diabetes, o meio ambiente, o alívio à fome, o câncer infantil e a visão. Essas atividades globais são as atividades que todos os clubes devem prestar atenção em colocar no seu planejamento alguma ação a favor da concretização dessas atividades. Isso é de grande importância, porque se a gente prestar atenção, são problemas que já foram piores, são problemas que já foram melhores, e são problemas que precisam ser cuidados, né, para que haja uma evolução positiva dos resultados de sucesso. Também temos que prestar atenção nas atividades permanentes do clube, que é a identidade do clube. Quando você tem uma atividade permanente, essa atividade caracteriza o clube, caracteriza as metas traçadas pelo clube, né? E precisa de atenção, precisa de alimentação, né? Está sempre alimentando. E também a gente não pode esquecer uma coisa importantíssima, que é reportar essas atividades para a Lions, através do My Lion, né? Dos relatórios que são enviados, e isso é um trabalho de preferência dia a dia, ou a cada semana, a cada momento, porque reportar atividades para a Lions Internacional no último minuto, né, do prazo que a gente tem para isso, é esquecer, né? Aí nada acontece, não consegue, não faz, e aí é zebra na certa. Então, a gente vai relatando, e o GST pode fazer isso, né? Ele, mais ou menos, ele está trabalhando junto com o secretário do clube, porque o secretário do clube manda os informes, tanto das atividades quanto dos associados. Mas o secretário tem que receber também, né? Tem que estar sabendo quais são essas atividades.
E aí o GST, como ele tem toda essa visão, até por conta do planejamento feito, ele, junto com o secretário, ele vai estar reportando, né, essas atividades para a Lages Internacional. Uma boa atuação de um GST dentro do clube, com certeza ele vai ajudar positivamente aos GLT e aos GMT, né? Ou seja, ele vai estar com o assessor de liderança e vai estar com o assessor administrativo, né? No caso, que é o presidente do clube, né? E o clube, a gente sabe que a cadeira de presidente é a mais fácil que tem, né? É aquele que manda e o resto obedece. Mas um clube não é bem assim, né? Um clube, o presidente, ele é um inovador, um estimulador, ele tá ali, né, para colocar a cara dele a tapa no sucesso ou no fracasso. Na verdade é isso, né? Se o time trabalhar legal, se tudo tiver ok, o presidente vai ser considerado excelente, né? Se as coisas não forem tão bem assim, a culpa é do presidente. Então, né? Só que a gente tem que prestar atenção nas assessorias e cada um fazer o seu papel. A assessoria de serviço do clube, para mim, é a pior, tá? É a de uma responsabilidade imensa, porque é a que faz acontecer as metas traçadas no planejamento geral do clube. E assim, é importantíssimo que estejam sempre atualizados com informações. Então, entrar, por exemplo, no Instituto de Liderança, que tem lá muita coisa a respeito disso. A gente tem um e-book dessa assessoria que pode ser baixado, entrar no site de Lages Internacional, futucar bastante para saber as coisas, como acontecem, até ter ideias e olhar outros clubes, não só dentro das nossas realidades, mas em outras realidades, né? Isso é muito importante. Então, queridos companheiros, ser um GST dentro do clube é arregaçar as mangas junto com o presidente, junto com todos os outros assessores e junto com os associados do seu clube e fazer um belo planejamento de atividades, né? Dentro das metas traçadas, fazer um belo planejamento e também não esquecer que se você fica só planejando, você não implementa nada. Então, as ações de serviço, elas precisam ser planejadas com princípio, meio e fim, né? E aí a gente usa o nosso ano de trabalho e nossos momentos, mês a mês. Tudo que é planejado é mais fácil de ser realizado, né? Então, eu espero realmente que todos vocês tenham muito sucesso no que se propõe para esse ano leonístico. Ainda vai ser um ano complicado, né? A gente sabe disso, mas o que também observamos é que não faltou criatividade, né? Todos os clubes foram muito criativos na maneira como exerceram a arte do servir. Então, para isso, é muito importante que todos estejam motivados e querendo realmente estar com o seu clube, trabalhando, realizando, né? E, com isso, atingir as metas globais, as metas gerais, né? As metas maiores. Para a Lages Internacional, ele queria alcançar 2 milhões, né, de pessoas atingidas até 2021. Se ele vai conseguir, eu não sei, né? Mas, de certa maneira, nosso trabalho de formiguinha diante de um universo tão grande
pode ajudar, né? Tudo depende de nós. Muito obrigada, foi um prazer imenso estar falando com vocês e até novo momento, tá? Lages Internacional tem dado grande relevância às ações voltadas à liderança. E, na realidade, não existem conceitos claros e definidos do que é liderança, de como se exerce a liderança. Você tem um conjunto de medidas que fazem com que a liderança seja exercida em todos os níveis, para o bem e para o mal. E você tem, naturalmente, que orientar dentro daquilo que é o possível, desde a criança, desde o jovem, da primeira idade, poder desenvolver ações voltadas à liderança, naturalmente, para o bem. Dentro desse quadro, Lages Internacional tem dado grande importância em todos os 1.400.000 associados, distribuídos por mais de 210 países, são líderes, são naturalmente pessoas que exercem liderança e exercem liderança de forma mais abrangente, menos abrangente. Alguns exercem liderança exclusivamente no clube, outros exercem liderança também no seu distrito, outros no distrito múltiplo, outros em diretoria internacional, no mundo leonístico, até a liderança maior de Lages, que é a presidência internacional. E, sabiamente, Lages faz com que os mandatos sejam sempre de um ano, para dar oportunidade que novas lideranças surjam, e isso é importante que ocorra tanto em clube, quanto em distrito, quanto em diretoria internacional. Dentro desse cenário, o que tem sido trabalhado, e mais recentemente, Lages criou uma equipe chamada como uma equipe global de liderança. A equipe global de liderança integra um conjunto de ações da equipe de um time de ações globais, e ao lado da equipe global de liderança, a chamada GLT, nós temos a equipe global de quadro associativo, GMT, e a equipe global de serviços, GST. E dentro desse processo, nós procuramos fazer alguns estudos, algumas análises sobre o que seria o preferível. E não existe um livro eletrônico, por exemplo, dizendo o modelo ideal de liderança. Porque a liderança você exerce de forma adequada a cada realidade. Você pode ter liderança para um macro projeto ou para um micro projeto. E essa liderança você tem. O que importa o líder? É que você tem os seus seguidores. Então, os seguidores são aqueles que acreditam no processo de mudança, no processo de modificações. E quando você fala em mudança, você sempre tem, e no Lions, ou em qualquer clube de serviço, você tem sempre as reações. E são conhecidas 4 reações normais às mudanças. As mudanças você tem, quando você pensa numa mudança, você tem um pequeno grupo, que é o grupo que resiste à mudança, que às vezes não é tão pequeno assim. Normalmente, segundo alguns estudos, mostram que você tem 10% de um grupo que se opõe direto à mudança. São as pessoas chamadas normalmente os vítimas. E esses vítimas são aqueles que podem se sentir afastados do movimento, do serviço, do grupo, porque vai ter uma mudança e ele, como vítima, não vai ser mais útil. Ele sempre fez aquela função, sempre fez aquela atividade, às vezes até fez bem, mas não aceita uma determinada mudança. Então, esses 10%, que é normal, são sempre considerados como vítimas. Eles puxam essa liderança para trás, tentando fazer com que não exista essa modificação. Você tem um outro grupo, que é o grupo dos chamados críticos. São aqueles que procuram naturalmente criticar, procurar defeito no seu processo de liderança, de mudança. Então você vai mudar, você tem sempre um grupo que é o grupo que critica procurando defeitos. Ele está tudo bem, mas quando ele entra no mais, você sabe que ele tem resistência e naturalmente são pessoas que somam às vítimas para formar um grupo de aproximadamente 20% que é contra tudo. Você tem um outro grupo, que esse grupo que normalmente não passa inicialmente de 10%,
que são o grupo dos chamados navegadores. E quando você tem esses que acreditam na mudança, você tem que trabalhar e tê-los à frente da sua equipe, da equipe de liderança global, para fazer com que você consiga levar à frente o projeto. Então você tem 10 de vítima, 10 de crítico e 10 de pessoas que acreditam nas mudanças. E onde estão os outros 70%? São aqueles que são os chamados observadores, são aquelas pessoas que ficam sem saber se vão se aliar aos críticos, às vítimas ou aos líderes. E você tem que trabalhar naturalmente, mostrar uma liderança eficiente, mostrar uma liderança eficaz, para que você traga essa maior parte para você e não seja absorvido pelos que estão tentando destruir o seu processo de mudança. Obviamente que é sempre importante você contemplar, você analisar, você verificar, mas existem determinados momentos que não vale a pena ao líder tentar convencer o vítima ou o crítico. Ele vai ser eternamente vítima e crítico. Às vezes ele pode até mudar de ideia, mas é muito difícil. Ele vai normalmente demorar muito, te dar um desgaste muito grande, e é preferível deixá-los à parte desse processo, deixar com os seus conceitos, não tentar convencê-los que esse processo seria melhor, mas incorporar esse grande exército de indecisos no seu processo de liderança. E o que a liderança tem para dar certo? Ela precisa ter, primeiro, ideias claras do que você pretende. Não adianta você ter, vamos acompanhar, vamos participar de um projeto, sem você explicar bem o que é o projeto. Então, a função do clube, a função no movimento social, no movimento empresarial, e tudo é você exercer essa liderança explicando claramente o que você pretende fazer, qual é o meio, qual é o fim, qual é o começo. Então, você tem que ter um plano de desenvolvimento da liderança. Não adianta você chegar e falar, precisamos fazer uma ajuda, mas você não esclarecer bem como você quer ajuda. E quando você não tem essa explicação, quando você não tem essa definição, as pessoas às vezes se engajam no movimento, mas elas têm e até abandonam muitas das vezes o próprio movimento, o próprio clube. Nós temos hoje clubes que perdem associados porque não explicaram bem qual é o seu projeto. Lá eles hoje definem e propõem, às vezes, clubes de interesse especial. Outros são clubes globais de atividades, outros são clubes universitários, outros são clubes mais voltados para jovens, mas você tem que ter a pessoa exercendo a sua liderança naquilo que lhes convém mais. Não quer dizer que, às vezes, uma pessoa é um bancário, trabalhou a vida inteira num banco, que ele trabalhou porque ele quis, ele trabalhou porque teve oportunidade e tal, mas ele vem para um clube, aí você coloca ele como tesoureiro, às vezes não é a melhor estratégia, às vezes ele gosta de música, e você colocou ele numa função que ele passou a vida inteira, ou está na vida inteira ainda, está trabalhando, está na ativa, e ele quer ter a oportunidade de desenvolver um projeto que seja um projeto diferente daquilo que ele tem na sua vida profissional. Então é comum você ter que fazer um teste, fazer uma verificação daquilo que a pessoa mais gosta e encaixar projetos, e o líder naturalmente saber colocar esse exercício dessa função naquilo que você mais gosta. O que é melhor quando você faz num dia? É aquilo que você tem prazer em fazer ou o que é mais penoso? Óbvio que você desenvolve melhor o seu projeto quando você tem aquilo que é mais prazeroso. Então, às vezes você pega uma reunião de clube, por exemplo, o líder, que é o presidente do clube, às vezes ele exerce a presidência, não é tanto o líder que exerce, mas naquele ano ele está na liderança maior do clube e tem que ser respeitado. Às vezes pode ter limitações e os demais companheiros o elegeram e o apoiam, estão dando essa carta importante dele exercer a presidência do clube, que é um cargo mais importante que existe. A gente passa às vezes por uma governadoria, mas você se realiza muito no seu clube, não na governadoria ou na presidência do conselho, ou na presidência de coordenação de algum grupo. Mas o importante é você às vezes mexer numa lógica das reuniões, numa pauta de reunião,
que você tenha, e você sentindo que você precisa motivar as pessoas, não começar tradicionalmente pelos uniformes da secretaria, pelos uniformes da tesouraria, que são coisas mais maçantes. Começa pelo lado bom, pelo lado do lançamento de um projeto novo, como é que foi, como é que vai ser, como é que você vai dar a oportunidade de descobrir novos líderes na comunidade e tal. E você tem que cumprir também a pauta, mas tanto faz se você fizer no início ou no final, você cumpriu a pauta da mesma forma, mas é preferível você começar sempre pelo desenvolvimento do exercício da liderança, dando a oportunidade, inclusive, de novos líderes apresentar as suas ideias. É importante que o líder tenha também ouvidos, que ouça, saiba ouvir as pessoas e não impor a sua chefia. Essa é a diferença do chefe do líder. O líder, ele constrói junto, ele ajuda, ele tem que ser humilde em determinados momentos, tem que voltar atrás de determinadas decisões, mas você tem que exercer essa sua liderança com a prudência. A liderança não é vamos fazer, todo mundo fazer, você pode ter um processo altamente de fracasso, mas mesmo naqueles fracassos você aprende muitas vezes. Então, o líder de um clube, o líder de um distrito, o líder de um projeto, de uma organização social, o líder religioso, o líder de qualquer sistema político, não, ele tem que ter uma participação ativa de pessoas que somam ideias e constroem. Então, esse movimento de servir, você serve em qualquer espaço. Você pode servir dentro de um movimento de Lions, pode servir dentro de um movimento de maçonaria, de um clube de serviço qualquer, mas você naturalmente tem que ter o princípio do exercício dessa sua liderança de acordo com a realidade de cada grupo social. E o que também nós deixamos já nas considerações quase finais é que você tem que tentar trabalhar de acordo com o momento. Às vezes aquilo que deu certo no passado pode estar certo que não vai dar certo hoje e não dará certo amanhã. Então nós queremos, ao encerrar essa nossa transmissão, essa nossa fala, deixar claro que o exercício da liderança deve ser feito de acordo com o momento, de acordo com as pessoas, e evitem sempre copiar projetos que são projetos que foram exitosos, que foram passados em outros momentos, em outros clubes, em outros grupos. Desenvolvam a partir da realidade social, façam um diagnóstico da sua realidade, do potencial do seu clube, da sua entidade, e aí sim, coloque um projeto de desenvolvimento de liderança e convide pessoas para, junto com você, compartilhar essa liderança. Mesmo que sejam pessoas que às vezes não acreditam muito em você. Às vezes você tem que também ter pessoas no grupo que são pessoas que são oposição àquela ideia, mas que é importante que seja uma oposição construtiva. Então nós esperamos assim que esses líderes estão espalhados pelos clubes civis, estão espalhados por todas as entidades, possam exercer e somar esforços para uma liderança global e útil para cada instituição. Boa tarde, companheiros, estimados companheiros dos Lions Clubes do Distrito LC1, berço do leonismo brasileiro. Me cabe hoje conversar com vocês um pouco sobre a nossa Fundação Internacional dos Lions Clubes, LCIF. Todos vocês sabem que nós estamos com pouco mais de 100 anos da nossa associação, na Associação Internacional de Lions Clubes, fundada em 1917. Pois bem, 50 anos depois da fundação da Associação Internacional de Lions Clubes, é que foi fundada a LCIF, a nossa fundação. Então ela é 50 anos mais jovem, aproximadamente, do que a nossa associação. Para que ela serve? Ela serve para dar apoio ao mundo leonístico, a todo mundo leonístico. De que ela vive? Ela é uma fundação. De que ela vive? Ela vive das doações que recebe,
ela faz parceria com várias instituições internacionais. Por exemplo, ela é associada da Bill and Melinda Gates, ou Melinda and Bill Gates, a fundação de Bill Gates. Ela é associada ao Jimmy Carter Center, do ex-presidente internacional, ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e a vários outros governos, o governo do Reino Unido, tem participado de várias campanhas com várias associações. Mas os recursos que Lions International utiliza são principalmente provenientes das doações dos leões. 70% dos recursos da Fundação Lions International, LCIF, provém das doações dos leões. É uma parcela importante de aplicação do dinheiro. Eu, quando fui diretor internacional, aos 20 anos, a fundação tinha girando nos bancos, aplicando no open market, no overnight, cerca de 200 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, a fundação do Rotary tinha 1 bilhão de dólares aplicados. E a nossa fundação tem uma característica: 100% das doações feitas à LCIF são aplicados em subvenções aos distritos. Repito, 100%. Mas como é que ela administra? Ela administra com as aplicações financeiras ou com o apoio da nossa associação, da Associação Internacional de Lions Clubs, de Lions Clubs International. Então, todo o dinheiro que nós doarmos para a LCIF, nós sabemos que esse dinheiro vai ser convertido em subvenções. Qual é a maneira de se doar principal? Há várias maneiras. Você pode doar qualquer importância à LCIF, mas a maneira mais importante, mais costumeira, é a doação de $1.000 por uma pessoa física, leão ou não, até em memória. Pode ser em memória. No nosso distrito mesmo, nós temos uma companheira de Melvin Jones, que é a Célia Gaia, que ela é doadora do nosso governador Davi Gaia, e que o Davi Gaia a fez companheira de Melvin Jones póstumamente. Então, mas não pode ser pessoa jurídica, nem Lions Club, nem outra pessoa jurídica qualquer, tem que ser pessoa física. São $1.000 a cada $1.000. Nós temos cerca de 205 companheiros de Melvin Jones, 205 títulos ao longo de todos esses 50 anos, e temos 21 que são companheiros progressivos de Melvin Jones. O que são companheiros progressivos? São aqueles que dão múltiplos de $1.000. Nós temos companheiros que doaram $2.000, $3.000, $4.000 ao longo de muitos anos, até o maior doador do nosso distrito são $14.000 até agora. O segundo maior, que era o nosso companheiro Jorge Santos Salles, do Copacabana, já falecido, que continua a ser o segundo maior doador, com $7.000. Então, como se obtém esse dinheiro? Tem-se que fazer um projeto que beneficia, tem certas regras, como qualquer fundação para dar recurso tem sua regra. Uma das regras é a seguinte: cada distrito não pode ter ao mesmo tempo mais do que 2 projetos em funcionamento, desde a sua aprovação até a sua prestação de contas aceita. Se nós aprovarmos o 3º ou 4º, fica na fila.
Nós aprovamos, o distrito aprova, o distrito múltiplo aprova, manda para lá e fica esperando a prestação de contas ser aceita. No momento, o nosso distrito está com dois projetos, 2 auxílios em processamento, na fase de um de execução, outro sendo aceito. LCIF realmente tem um impacto mundial muito grande. A campanha que fez, por exemplo, na África, de erradicação da oncocercose, ou chamada doença do Rio, que provocava cegueira, era uma doença infecciosa provocada por uma mosca, etc. Isso havia também na América do Sul, havia alguns redutos lá na Amazônia, havia também na América Central, mas era principalmente na África. A campanha do sarampo, 15 milhões de vacinação de sarampos e assim por diante. Causas humanitárias, quando acontece, por exemplo, quando houve o atentado de 11 de setembro ao prédio do World Trade Center nos Estados Unidos, lá eles criou um fundo para os órfãos das pessoas, daqueles cerca de 2.000 pessoas que foram vitimadas por aquele atentado terrorista. Quando cai um viaduto no Japão, ou quando há uma seca na África, seja o que for, lá está a fundação nossa aprovando alguma subvenção, algum subsídio de grande proporção. Aqui mesmo, toda vez que em Teresópolis ou nas serras, há chuvas torrenciais que causam mortes, que causam as pessoas desalojadas, há um auxílio de $10 mil, $5 mil para cada município, desde que se peça, aí não precisa de projeto, em 24 horas, desde que tenha sido decretado estado de calamidade pública, então pode ter esse auxílio de emergência, como se chama, e nós temos recebido muitos. É importante dizer o seguinte: o Brasil, como a África e outras regiões ou subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, recebem muito mais recursos de LCIF do que aplica, do que doa, do que envia. Nós estimulamos a doação porque para aqueles que podem. Nós queremos doação assim, tipo R$10 por mês. Não custa, não há leão que não possa dar R$10 por mês. Muito mais do que isso, nós gastamos em condução, em gasolina, ou em cerveja, ou no ingresso de futebol, ou do cinema, seja o que for. Então, um mínimo de R$10. Claro que no Japão, na Coreia e outros países mais desenvolvidos de renda maior, as doações são muito maiores. Há clubes no Japão em que todos os leões, todos doam $2 mil, $3 mil, todos são companheiros progressivos de Melvin Jones. No Brasil mesmo, nós temos 2 clubes em que todos os associados do clube doaram $1.000. Todos são companheiros de Melvin Jones. Um é em São Paulo, no estado de São Paulo, o outro é no estado de Minas Gerais. Há pouco tempo, o Lages Internacional lançou a campanha 100, que era para ir 3 anos, durante 3 anos nós arrecadarmos $100 milhões por ano. Mas como houve a pandemia, esses 3 anos viraram 4. Então, mas desses 300 milhões, nós já conseguimos arrecadar em doações de leões do mundo todo, cerca de um pouquinho mais de 213 milhões, o que corresponde a 71% da meta. E esse ano nós vamos atingir a meta. E então o que nós estamos querendo no momento é solicitar a todos os companheiros que apoiem essa nossa fundação, que é nossa, é dos leões e que aplica, como eu disse, 100%, disse e repito, 100% do que recebe aplica em subvenções.
Subvenções em quê? Para aplacar a fome, para atender a erradicação de cegueira, prevenção da cegueira e previsão de um modo geral, meio ambiente, jovens, catástrofes mundiais, seja seca, seja terremoto, seja o que for, causas humanitárias, por exemplo, construção de casas ou coisas que facilitem a vida dos deficientes de qualquer tipo. Diabetes também, que é uma atividade recente e que nós estamos nos dedicando bastante. E, então, o que nós precisamos é que cada um doe, que a mentalidade, que a noção de doar seja parte do ser leão. Doar qualquer quantia, regularmente, mensalmente, que é mais fácil. Como doar? Tem várias maneiras. Uma delas, nós temos consórcios em que todo mundo contribui uma certa quantia e quando chega a $1.000, por alguma maneira, sorteio ou designação, se escolhe algum leão para ser companheiro de Melvin Jones. O Lions Clube Carioca, por exemplo, tem um consórcio próprio e praticamente todo ano tem um novo companheiro de Melvin Jones. O Lions Sernambetiba também, cada ano, a cada 2 anos, consegue um companheiro de Melvin Jones. Há outros que campanha 100, qualquer quantia, pode ser R$10 por mês, que dá $2 por cada pessoa, mas se fizer isso todo mês, se muitos leões, a Internacional pretende que seja 100% dos leões. Nós sabemos que isso, 100% é uma meta impossível praticamente em termos práticos de ser atingido. Mas a ideia é que no Brasil, a média de doação por leão de pelo menos metade dos clubes, ou 2/3 dos clubes do distrito, seja de $5 anuais, média por leão. Então, um clube de 20 associados, por exemplo, uma média de 5 seria $100, $100 por ano. Mas, na verdade, nós temos vários clubes, e citei o exemplo do Lions Clube Carioca, que doa cerca de $1.000 por ano com a contribuição voluntária, opcional, da grande maioria das associadas daquele clube. E é assim que nós temos, ou com doações do próprio leão doando integralmente, é assim que nós temos 205 companheiros de Melvin Jones no nosso distrito, que é mais ou menos 1 em cada 4 associados, embora esse número tenha muitos falecidos, que já não estão mais entre nós, mas que doaram os $1.000, mas em média então dá um companheiro de Melvin Jones no nosso distrito para cada 4 ou 5 associados. Então vocês podem doar para o consórcio através do coordenador do distrito, que sou eu, este ano. A cada ano o governador escolhe o coordenador. Este ano estou voltando a ser. Outra maneira é doar para a campanha 100, que, como eu disse, só faltam 83 milhões para atingir a meta de $300 milhões. A campanha 100 também tinha outras metas, que era de atender a 200 milhões de pessoas no mundo todo. E isso está sendo ultrapassado com facilidade. Ultrapassou-se o número de pessoas servidas mais facilmente do que a quantia doada. Mas nós vamos
chegar lá, estamos caminhando bem e vamos chegar lá. Então, tem 3 maneiras, resumindo: ou o consórcio do próprio clube, ou entrar no consórcio do distrito, e nesse caso, o dinheiro que é doado figura em nome do distrito, não de cada clube ou de cada leão, mas depois é sorteado o leão, proporcionalmente à participação dele, e só entre os que estão contribuindo é sorteado. O clube pode entrar, pode doar, mas sabendo que, se for sorteado, o prêmio, o título de companheiro de Melvin Jones não pode ser otorgado ao clube. Ele terá que sortear ou designar o presidente, ou designar o leão mais antigo, ou escolher por votação, seja por que maneira for. Isso é inteiramente à vontade do leão. Para o consórcio, nós já temos esse ano, somando os 3 consórcios, do Carioca, do Serrana-Metiba e do Distrito, nós já temos cerca de 100 doadores. 100 doadores para esses consórcios, total. No do Distrito, nós já temos 60 doadores, e já arrecadamos recursos para, na primeira reunião do gabinete distrital, que está marcada para 5 de agosto, 7 de agosto, aliás, nós vamos sortear os 2 primeiros companheiros de Melvin Jones, proporcionalmente à contribuição de cada um dos 60 que estão contribuindo, ou demais dos que vierem a entrar até o dia da realização do sorteio. E o apelo que se faz é o seguinte: se todo mundo dividir a carga fica mais leve para cada um. É uma lição que nós já aprendemos com as formigas. As formiguinhas, cada uma levando um pedaço de folha, leva uma árvore inteira. Se cada um de nós doasse R$10 por mês, o que são R$10 por mês? Nada. Certamente, você imagine 800 associados doando R$10 por mês, seriam R$8.000 por mês. Durante 12 meses seriam 100 mil reais. 100 mil reais seria 200 seria 20 mil dólares. Seria 20 companheiros de Melvin Jones. Seria realmente fantástico. Eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp, pelo e-mail ou nessa reunião, à disposição de todos para trocar experiências e para repassar alguma coisa que tenha faltado nessa nossa fala. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham todos uma boa tarde e, por favor, vamos dividir a tarefa de modo a que todos nós, juntos, façamos da nossa fundação cada vez mais uma fundação forte a serviço de todas as causas que precisam no nosso mundo leonístico. Muito obrigado, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação dividida em 2 módulos, onde eu vou falar sobre marketing, especialmente sobre a comunicação dentro de Lions. Nós temos o módulo 1 dividido em 5 tópicos, onde no primeiro eu vou falar sobre o que faz em relações públicas, a responsabilidade do assessor de comunicações do marketing, vamos determinar se um assunto merece notícia, como contactar a mídia e como divulgar mensagens do Lions perante o público. Muito bem. E o que faz o encarregado de relações públicas, também conhecido como RP? Ele tem várias formas de comunicação. Ele escreve comunicados à imprensa, distribui folhetos promocionais e faz a divulgação a amigos, família e colegas. Algumas ações são corriqueiras dentro de um trabalho de relações públicas.
ele usa sempre o distintivo de Lions. Ele pode, por exemplo, desfilar em uma parada cívica dentro da comunidade. Uma boa atividade também para relações públicas é ele angariar o apoio comunitário. E como ele pode fazer isso? Através de informação à comunidade sobre a construção de um parque que está sendo feito, apoiado por Lions Club, patrocínio de exames de vista numa feira específica de saúde para atender a comunidade local, através de plantio de árvores que podem ser feitas na comunidade. Ele pode apoiar o recrutamento de associados para o seu clube, apresentar sempre uma organização confiável e bem-sucedida, além de projetar uma imagem positiva na comunidade e mostrar que vale a pena afiliar-se ao Lions. E as responsabilidades do assessor de comunicação de marketing? RP é responsabilidade de todos os leões. O assessor de comunicação, ele tem como responsabilidade transmitir informações sobre o clube, a comunidade e a mídia. Manter o clube informado sobre as atividades de relações públicas e os seus resultados. E providenciar informações à sede internacional sobre as atividades e os programas leonísticos em andamento. O início do trabalho de assessor de comunicação de marketing, ele começa estabelecendo metas, onde ele pode pegar e fazer análise das atividades de relações públicas anteriores do clube e avaliar aquilo que funcionou e o que não funcionou e qual a razão. Ele determina um orçamento de relações públicas para aquele ano leonístico. Dentro dessa determinação, ele vai procurar programas eficazes de relações públicas que podem ser realizados mesmo com orçamento limitado. Ele vai procurar canalizar os recursos do orçamento para campanhas de relações públicas em andamento e para eventos especiais. Planejar sempre com antecedência. O planejamento e execução em tempo hábil são vitais para os esforços de relações públicas. Estabelecer uma linha do tempo, determinar como e quando você estará promovendo o seu clube e quando iniciará a publicidade dos eventos especiais. Seja flexível. Atividades que merecem notícia poderão ocorrer durante todo o ano. Use os recursos disponíveis de Lions. Visite o website de Lions Internacional para obter recursos que auxiliarão na execução de programas de relações públicas. Discuta sobre o seu plano. Reúna-se com o presidente do clube, com o assessor de eventos e projetos. Seja persistente. Manter o seu clube visível na comunidade não acontece do dia para a noite. Pode levar muito tempo. Mantenha sempre um registro. Anote o nome das pessoas para as quais você enviou comunicados e como foram utilizados. Guarde artigos sobre o seu clube, inclua o nome da publicação e a data no recorte da notícia. Grave as entrevistas ou outras coberturas feitas pelo rádio ou TV e divulgue-as ao clube. Mantenha o clube informado. Divulgue suas iniciativas de publicidade regularmente nas reuniões do clube, publique artigos de atividades de relações públicas e seus resultados no boletim do clube e explique como seu clube pode se beneficiar das boas atividades de relações públicas. Depois a gente tem que determinar se um assunto merece notícia. Procure sempre atividades e eventos de interesse e que afetem e envolvam o público. Inauguração de um novo parque oferecido pelo Lions é um bom exemplo disso. Mesmo que alguns projetos sejam relevantes, podem não ser dignos de notícias. Pergunte-se, será que um não-leão acharia essa notícia interessante ou de utilidade? Serviços de utilidade pública oferecem informações sobre tópicos específicos
do interesse público, como divulgar os sintomas de diabetes ou incentivar o voluntarismo. Decida quais as atividades que são exclusivas e podem ser de interesse da mídia. Para que um assunto mereça ser noticiado, ele deverá ser um evento do momento ou uma atividade que traga melhorias para a comunidade, como parte de programas escolares, envolva o público em geral e outros grupos comunitários, como angariação de fundos, coleta de material escolar, ofereça um serviço público como exames de vistas ou de saúde, educação contra o uso de drogas. Leia notícias dos jornais locais, assista programas de TV, ouça a estação de rádio para saber o que é de interesse da mídia local e envolva-se no planejamento dos projetos leonísticos para determinar o potencial do Relações Públicas. A seguir, a gente vai, determinando se um assunto merece notícia, ter como exemplos das atividades do clube que podem atrair a atenção da mídia. Projetos de serviço que ajudam grupos comunitários, como deficientes e idosos. Programas juvenis, concursos internacionais sobre cartaz da paz, bolsas de estudo, eventos especiais de angariação de fundos, aniversários de grandes clubes e grandes doações, subsídios em caso de catástrofes à fundação de Lions Clube Internacional, eleições de clube, reconhecimento a voluntários e a companheiros de Melvin Jones e projetos que podem ser feitos em feriados na comunidade. A seguir, a gente vai falar sobre como é que nós devemos contactar a mídia. Crie uma lista compilando nomes de jornais, estação de rádio, TV na sua área, na sua comunidade, com uma lista de endereços de correio, e-mail e telefones. Ligue para todos os tipos de mídia para determinar quais os editores e repórteres que devem receber informações sobre as atividades leonísticas. Verifique se os nomes estão corretos e os prazos estabelecidos. Pergunte como preferem receber essas informações: correio, e-mail, fax. Informações devem ser enviadas para o editor-geral de um jornal local diário ou semanal, repórter de eventos comunitários de um grande jornal, diretor de notícias ou de serviços públicos de uma estação de rádio ou TV. Mas nem todas as histórias ou notícias do Lions serão publicadas ou divulgadas. Editores de jornais locais e diretores de notícias do rádio e da televisão decidem quais histórias deverão ser impressas ou difundidas. Seja persistente. Continue procurando por histórias relevantes e ângulos que tornem o Lions digno de notícia. E por último, dentro desse módulo, um resumo de como devemos divulgar mensagens de Lions perante o público. Use uma combinação de ferramentas de relações públicas e recursos que possam divulgar sua mensagem na mídia e para membros de comunidade. Que recursos podem ser esses? Comunicado à imprensa, entrevistas de oratória, publicidade após o evento, anúncios de utilidade pública, websites e mídia local, televisão de acesso público, programas em vídeo, materiais promocionais impressos, revista Lion e fotografias. Todos esses temas serão abordados no nosso próximo módulo. Nesse nosso segundo módulo de comunicação dentro do marketing de Lions, nós vamos dividir em 3 tópicos essa apresentação. A primeira, nós vamos mostrar como divulgar as mensagens de Lions perante o público. No segundo, nós vamos mostrar as outras ideias que merecem publicidade. E no terceiro e último, nós vamos falar sobre os recursos disponíveis na sede internacional de Lions Club.
Como é que nós divulgamos a mensagem de Lions perante o clube, perante o público? Use uma combinação de ferramentas de relações públicas e recursos para divulgar a sua mensagem na mídia e para membros da comunidade. Nós vamos falar sobre comunicado à imprensa, entrevista oratória, publicidade após o evento, anúncios de utilidade pública, websites e mídia social, televisão de acesso público, programas em vídeo, materiais promocionais impressos, revista Lions e fotografias. Como nós fazemos um comunicado à imprensa? Comunicado à imprensa responde por 6 questões-chave nos 2 primeiros parágrafos. Sempre. Quem, o que, quando, onde, por quê e como. Nos parágrafos subsequentes, deverão oferecer informações adicionais em ordem decrescente de importância. Comunicados simples, por escrito, contendo fatos reais, têm maior probabilidade de serem publicados. Para aumentar a publicação do seu comunicado, você deve certificar-se se o evento merece ser notificado. Escrever parágrafos e sentenças curtas, limitando-os a uma única ideia. Usar citações para destacar informações básicas. Quando fizer citações, não esqueça de identificar a pessoa e o título que ela possui. Incluir o nome da pessoa de contato no topo da página, com o telefone comercial e o endereço de e-mail. E para aumentar a publicação do seu comunicado, você deve procurar seguir um formato estabelecido de comunicado que tem dentro dos modelos comunicados à imprensa no website de Lions Internacional. Preencha pelo menos 2 semanas antes do evento. Distribua o comunicado aos editores, repórteres e diretores de notícias contidos na sua lista de mídia, para que possam dar cobertura à história. Caso tenha uma história interessante, que mereça destaque, contate todos os tipos de mídia uma semana antes do evento. Para aumentar a publicação do seu comunicado, ofereça-se para responder perguntas e tirar fotografias. Seja sempre positivo e mostre entusiasmo ao explicar por que o público deveria se interessar por sua história. Telefone para todos os canais de mídia para sugerir uma reportagem de capa ao repórter ou editor, caso um comunicado à imprensa não conte a história por completo. E faça com que o repórter se interesse em cobrir determinada história, como, por exemplo, a importância do voluntariado em sua comunidade. No próximo item, nós temos as entrevistas e oratórias. Importante, conheça os fatos. Esteja preparado para responder sobre quem, o que, quando, onde, porquê e como, de acordo com o material a divulgar para a mídia. Ofereça sempre respostas claras e concisas. Mencione os pontos principais no início da entrevista em sentenças rápidas e claras. Caso não saiba a resposta para determinada pergunta, diga que procurará pela resposta e ela será dada assim que possível. Mencione o nome do seu clube sempre. Evite dizer apenas eu ou nós. Prepare mensagens com pontos-chave. Não responda as perguntas com simples não ou sim, mas use as perguntas do entrevistador como uma ponte para comunicar mensagens importantes que você já preparou. Pratique respostas às prováveis perguntas antes da entrevista. Reveja as mensagens principais da associação no website de Lions Internacional, adaptando-as para que se enquadrem as mensagens do clube. Preste sempre atenção no que está dizendo. Não faça comentários não oficiais. Vista-se profissionalmente. Sempre use o distintivo de Lions.
Para entrevistas na televisão, evite usar roupa listrada, camisa branca, estampa chamativa ou muita bijuteria. Sorria sempre. Procure um diálogo. Deixe o repórter perceber que você gosta de ser leal. Um outro ponto é a publicidade após o evento. Relate à comunidade os resultados dos programas e campanhas de angariação de fundos por meios de comunicado à imprensa, onde você deve preparar sempre um comunicado sucinto, de 2 páginas, destacando os resultados dos projetos. Inclua fotografias. Uma carta ao editor. Escreva uma nota de agradecimento à comunidade. A divulgação por meio de propaganda. Considere a colocação de propaganda de agradecimento à comunidade pelo apoio oferecido. Muitas publicações oferecem descontos para organizações sem fins lucrativos. Algumas fazem doações de espaços que não foram vendidos. Existem também os anúncios de utilidade pública, também chamados AUPs. Devem ser sempre concisos, mensagens de 10 a 30 segundos no máximo. Devem ir ao ar gratuitamente no rádio ou na televisão como um serviço comunitário. Devem beneficiar toda a comunidade e não apenas o seu clube. No site de Lions Internacional, na web, possui uma coleção de AUPs. Cobre uma variedade de tópicos e ela está disponível para download gratuito para os clubes, inclusive broadcasts de AUPs em formatos MPEG para a estação de televisão do mundo inteiro. Os assuntos devem ser de interesse, como prevenção da cegueira, serviços aos jovens, eventos de angariação de fundos que beneficiem a comunidade e eventos públicos patrocinados pelo Lions Club. As AUPs deverão sempre atrair a atenção do ouvinte, mostrar aos ouvintes como poderão se beneficiar ao fazerem o que está sugerindo, informar aos ouvintes sobre onde devem ir, o que devem fazer, quando fazê-lo e para onde devem telefonar caso necessitem de mais informações. Além do mais, um anúncio de 10 segundos ele deverá conter aproximadamente 20 palavras. Um anúncio de 30 segundos, aproximadamente 65 palavras. Entre em contato com o diretor de serviço de utilidade pública da estação local a cabo, solicitando a programação da estação, requisitos de formato e se podem lhe ajudar na liberação da produção. Muitas vezes, as estações oferecem uma taxa mais baixa de produção para organizações sem fins lucrativos. Temos também os websites e as mídias sociais. Use o eClubhouse para criar um website para o seu clube, usando os padrões oferecidos e o hosting gratuito de Lions Internacional. Atualize o eClubhouse e divulgue-os em todos os materiais publicitários. Use redes sociais como Facebook, LinkedIn, MySpace e Twitter. Inclua informações de contato como fotos de projetos recentes, uma declaração de intenção e uma lista dos eventos futuros. Visite dentro de Lions Internacional, na web, links para mídias sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, LinkedIn e outros. Uma outra metodologia a ser usada nessa divulgação é a televisão de acesso público. Procure estações de acesso público que divulguem AUPs, como vídeos de atividade, divulgando os eventos do clube em placares, convidando os sócios do clube para participarem de bate-papos comunitários. Entre em contato com o diretor de serviço de utilidade pública na estação local a cabo para saber das oportunidades de programas. Programas em vídeos que você pode utilizar
você vai mostrar vídeos sobre a revista trimestral de Lions, ou um AUP durante eventos comunitários ou quando reunir-se com outros grupos. Você pode assistir os nossos vídeos no website de Lions Internacional para saber mais sobre os serviços comunitários que oferecemos. Você também pode assistir aos vídeos de Lions no YouTube e fazer download da revista LQ no iTunes. Utilizamos também materiais promocionais impressos. Os materiais para a promoção, eles deverão responder sempre quem, o que, quando, onde e porquê de um determinado evento. Usar uma linguagem clara e concisa, contendo apenas as informações necessárias. Deve ser atraente e impressos em impressora laser ou por um profissional. Usar uma fonte bem nítida e fácil de ser lida. Incluir o nome do clube, informações para contato e o logotipo do Lions. Talvez você possa negociar com uma gráfica ou serviços de fotocópia para a reprodução dos folhetos e pôsteres a preços reduzidos para organizações sem fins lucrativos. Peça aos sócios do clube para colocarem folhetos e cartazes em toda a região, em murais públicos, bibliotecas, vitrines de lojas, pontos de ônibus, estações de trens, etc. Peça aos representantes governamentais e de empresas locais para disponibilizarem esse material aos seus clientes. Um outro ponto é a revista Lion. A revista Lion, você pode aproveitar ela para fazer a divulgação em diversos locais dentro da sua comunidade. No caso, para você precisar de contatos, entre direto em contato com a revista Lion em Oak Brook, nos Estados Unidos, ou através do e-mail. Para publicação na revista Lion, não envie imagem formatadas para uso na internet. As imagens de web, elas são muito pequenas, não possuem uma resolução necessária para serem usados na revista Lion. Inclua fotografias claras, naturais e demonstrando alguma ação dos leões participando nos projetos. Identifique todas as pessoas nas fotos. Não envie fotos monótonas, como aperto de mão, apresentação de cheque, por aí afora. Inclua nome, endereço, telefone comercial, e-mail das pessoas de contato que estejam familiarizadas com o projeto. A revista Lion Digital Aprimorada inclui vídeos, histórias arquivadas, material suplementar e links para acesso. O aplicativo da revista Lion permite que você leia os artigos no seu Android, iPad ou tablet. E dentro dessa parte de divulgação, por último, fotografias, onde as fotos podem melhorar o boletim informativo e materiais promocionais do seu clube. Quando houver eventos comunitários, coloque fotos de atividades do clube e das pessoas que forem ajudadas pelos leões na comunidade. Use uma câmera digital sempre que possível. Envie fotos digitais em um anexo. Não corte e cole as fotos no e-mail. Use apenas fotos que tenham um foco claro. Tire fotos informais e naturais sem pose. Caso as fotos sejam de pose, torne-as bem naturais, pedindo para as pessoas fazerem alguma coisa que mostre movimento para tirar a foto. Emoldure as fotos com cuidado para não cortar alguma pessoa fora dessa moldura. Aproxime o máximo a ação. Limite o número de pessoas, sendo que o fundo não deve ser muito amplo. Tire muitas fotos e selecione as melhores. Ligue para o jornal local para verificar se aceitam e como querem as fotos eletrônicas. Envie também suas fotos para a sede internacional usando formulários enviar fotos no website de Lions Internacional. Depois,
na segunda parte, nós temos outras ideias que merecem publicidade. Se o seu clube estiver patrocinando um evento comunitário, peça informações para serem postadas no quadro de avisos ou no website da comunidade. Distribua folhetos ou livretos sobre as atividades do clube. Se o evento visa angariar fundos, distribua informações sobre como os recursos serão utilizados. Mostre o logotipo do Lions e o nome do clube em local de destaque e em todos os materiais, atividades e eventos. Mesmo que o clube não tenha um evento especial planejado, faça o seguinte: use vestimenta e distintivo do Lions. Coloque o nome do seu clube em listas telefônicas e diretórios na comunidade, juntamente com o nome e telefone da pessoa de contato. Coloque informações sobre o seu clube nos pacotes de bem-vindos à comunidade, oferecido pelas agências locais e câmaras de comércio. Convide organizações comunitárias para apresentarem informações sobre o que fazerem em reuniões de clube de Lions. Divulgue o cartaz da paz nas bibliotecas e centros comunitários. Para incluir informações sobre os clubes nos boletins das agências governamentais e escola, como concurso do cartaz da paz, exames de detecção de diabetes, construção de centros recreativos, entre outros. Coloque aviso nas estradas, na entrada da comunidade. Mantenha-o sempre em boas condições. Você pode comprar avisos para estradas no departamento de materiais para clubes. Faça uma doação da assinatura da revista Lion para a biblioteca local. E no nosso último tópico, finalmente, quais os recursos disponíveis em nossa sede internacional como auxílio à comunicação? Nós temos modelos de comunicação à imprensa, mensagens-chaves e perguntas, folha informativa e folha informativa histórica, logotipos e arte, vídeos do Lions. Temos a revista em vídeo Lions Quarterly. Temos o concurso internacional de cartaz sobre a paz, o guia de Lions de recurso online. E nós temos também Newswire disponíveis a todos os responsáveis por marketing dos clubes. Obrigado. Ao final desse encontro de hoje, espero que tenham aproveitado todo o conteúdo desse seminário, que foi preparado com muito carinho para todos vocês. Queremos agradecer aos nossos palestrantes, os companheiros João Roberto, Carmen Vera, Darinka e Renato. E agradecer a companheira Ellen pela oração inicial. Companheira Marise Mendonça Calzin Azevedo pela oração, a oração pelo Brasil, e a companheira Lúcia Teixeira com a oração final. Após as orações, vou dar por encerrado o nosso seminário de hoje. Oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Oração final. Agradecemos, Senhor, a sua presença neste nosso encontro. Que o partilhar de hoje seja para com todos nós o alimento de nossa união e a promessa de servirmos mais e melhor amanhã. Pedimos ainda, Senhor, que faças com que cada um de nós se esforce para estar aqui novamente no próximo encontro, evitando a tristeza de uma ausência. Obrigado, Senhor.